Então, aproveitando um pouquinho aí para falar sobre o povo Abicu, né? A sociedade Abicu que não pertence à terra, eu tenho estudado bastante. E a minha mãe, o Yadenã, a gente tem tanta coisa em comum, né? Alguns pais de santo dizem que o Abicu só é Abicu se a mãe morre no parto, ou se a criança morre no parto, ou se os gêmeos estão dentro da barriga e um morre, e aí aquele outro Abicu que sobreviveu, ele toma a alma daquele que morreu. Né? Existem muitos mitos sobre os Abicus, quando na realidade, se você for parar para pesquisar de verdade com angoleiros, pais de santo de Angola, você vai ver que o Abicu, às vezes, ele só tem uma dificuldade de nascimento, né? Ou com a mãe no parto, ou ele corre riscos durante a vida inteira. A palavra Abicu significa nascido para morrer. Iku é morte, Abi é nascido para, né? Abi e Ku, nascido para a morte. Então o Abiku, o espírito que é Abiku, ele já não pertence à terra, ao Aie, ele é pertencente ao Orum. E você vai ouvir muitos mitos de que Abiku são espíritos zombeteiros, que são espíritos de crianças, mas na realidade eles são espíritos diferenciados. Alguns dizem que são azarados, mas existem ritos que fazem com que o Abicu permaneça na terra, né? Porque dizem que a sociedade Abicu no Orum, no céu, eles ficam tentando trazer o Abicu de volta, né? Então, nas nações de Candomblé, né, que o Candomblé na realidade é inexistente, o que existem são as nações de Candomblé. Os Abicus têm ritos específicos para continuarem vivos, né? Ou se faz um rito pro Abicu para sua proteção, né? E ele fica de preceito também. Mas o Abicu ele não pode ser raspado porque ele não é pertencente à terra. Então ele é uma cabeça especial. Ele é uma cabeça que já nasce com a coroa feita e ele vai relembrando ensinos ao longo da vida. O Abicu sempre corre riscos, sempre. Todo espírito Abicu corre riscos, seja por doenças, perigos, morte. Ele sempre está metido em alguma confusão, né? Ele precisa de muita proteção, porque na realidade em algumas nações os Abicus recebem nomes em Yorubá que simbolizam, e eles são chamados só por esses nomes, que simbolizam ao astral. Olha, esse vai ficar, esse nasceu para ficar, né? Este não vai morrer. Então o Abicu está sempre entre a terra e o céu. E todo mundo percebe que a energia do Abicu não é daqui. Então ele é atacado por pessoas também, né? Como se você não fosse daqui, vai embora, sabe assim? Some daqui. E todo Abicu sente uma saudade, não sabe do que, né? Desde que minha mãe jogou pra mim, ela é uma Abicu e eu também sou. Eu tenho sentido que há semelhanças nesse povo, há semelhanças com os Abicus se encontram. Dizem que Abicu só fica com Abicu, né? Não sei se isso é verdade ou não, mas são cabeças especiais, os Abicus e os Abiaxés, dentro das nações do chamado, denominado Candomblé. Por que chamado denominado Candomblé? Porque o nome Candomblé se criou aqui, para unificar várias nações. Então, primeiro veio a nação Banta, os Yorubás, os Ijexás,
os jejes, os nagôs, que não são a mesma coisa, né? Cada um com seu vocabulário, cada um com seu ensino, cada um com seu preceito, né? Ai, Duda, mas e se eu for a bicu, o que eu faço? A proteção para você sempre. Sempre é proteção para você. Basta que você a procure, basta que você de tempos em tempos a renove, né? E o Abiku vem com uma missão diferenciada mesmo, então as pessoas olham para ele, estranham, ele é constantemente atacado, mas o Abiku tem uma missão muito bonita, que é zelar pelo santo. Quando o Abiku sobrevive, ele tem que zelar pelo santo, ele tem que relembrar os ensinamentos de alma, ele tem uma missão aqui de carregar pessoas, né? Muita gente me pergunta o que é Abiku. Ninguém avisa um Abiku, por exemplo, que ele está sempre sofrendo riscos. Ninguém avisa um Abiku, por exemplo, que ele traz tudo para o corpo dele, né? E chega um ponto na vida de um Abiku que ele se torna amigo de Iku, que é da morte. Então ele não tem mais medo. Ele tem a certeza de que tudo pode mudar o tempo inteiro. Se você se identifica com isso, saiba que os Abikus existem e que não necessariamente você precisaria morrer no parto ou que sua mãe precisaria morrer no parto, mas que talvez seu parto fosse difícil, que talvez durante a sua vida você tivesse processos difíceis de morte ou quase morte, né? Então você é considerado uma cabeça especial e necessita de um oráculo para isso. São raros os ritos para Abikus que nós temos aqui no Brasil, mas são muito fortes as proteções para o Abiku que nós temos aqui no Brasil. Então, se você se identificou com o que eu estou falando, saiba que você não está sozinho. Existem muitos de nós aqui. Sim, nós pertencemos ao Orum, mas não desista, né? Não desista. Saiba que a sua vida é muito importante, que você carrega uma missão de levar pessoas. E tome cuidado com essas pessoas, nem todos que vão aparecer na sua vida são para lhe ajudar, são para lhe escutar, são para lhe respeitar a hierarquia. Como nós temos espíritos muito jovens, geralmente nós somos confundidos com tontos, com tolos, né? Eu posso fazer o que essa pessoa que eu quiser, eu posso abusar dessa pessoa, e não é bem por aí que funciona. Todo Abiku já nasce Abiku, e todos nós somos Abikus, na verdade, porque todos somos nascidos para morrer, e existem várias mortes no decorrer da sua vida. Morte de casamento, morte de profissional, morte de mudanças. Dormi um e acordei outro. Isso acontece muito com o Abiku, né? Ele é um espírito muito inquieto, muito brincalhão, muito feliz, né? Então não deixe essa chama te apagar, por mais testado que você seja. Se proteja, se busque. Busque a orientação de um bom Ifá, ou de um bom jogo de búzios, ou de um bom pai de santo para isso. A sociedade Abiku não está encarnada na Terra, os que sobrevivem, por um acaso. Você tem uma missão e a busque. É muito importante que você saiba disso, tá bom? Uma ótima noite para você.